E aí pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre um tema que já foi pedido aqui no Instagram. Um tema que é bem falado, né? Bastante comentado, bastante discutido esse assunto. E eu acho que é um assunto bem pertinente para os nossos dias, que é o tema dos relacionamentos abusivos. Então esse tema foi solicitado por uma pessoa que me segue aqui no Instagram. E antes da gente entrar no tema, é importante falar que o que eu vou trazer aqui, é claro, como qualquer coisa que eu falo aqui dentro do Instagram, é sempre uma visão, né? É sempre uma perspectiva de um assunto, é sempre uma visão específica de algum assunto. Então, isso que eu vou falar é para abrir a discussão, tá? É para a gente olhar para um novo ângulo, tá? E o que eu quero dizer com abrir a discussão? Não é para a gente se fechar nela, né? E tomar como que o assunto fechado, só isso que eu estou falando. Não, é para a gente partir dele, ver para uma nova perspectiva e poder discutir, tá? Então, esse assunto dos relacionamentos abusivos é um assunto bem amplo. A gente pode falar sobre vários ângulos diferentes desse mesmo assunto. E é importante a gente não cair em alguns reducionismos, né? Antes de mais nada, é importante a gente falar isso, que a gente não pode cair em alguns reducionismos, em algumas generalizações, tá? Para que a gente consiga limpar esse assunto. E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, um assunto, por ele ser falado tanto, batido na mesma tecla, muitas vezes ele é visto só por um ângulo. Né? E as pessoas não conseguem discutir por outros ângulos aquele mesmo assunto. Né? E acabam tomando uma mesma perspectiva, acabam tomando uma mesma opinião sempre daquele mesmo assunto. Tá? Então, a gente vai tentar limpar um pouco esse assunto, né, para que a gente consiga ver, de fato, o que é o fenômeno, o que acontece, como se dá, né, falando alguns aspectos. Tá? Então, essas generalizações, elas não são boas. Sempre que a gente vai falar de algum assunto, sempre que a gente vai discorrer sobre algum assunto de uma forma honesta, a gente não pode cair em algumas generalizações, tá? Então, por exemplo, se a gente fala de relacionamento abusivo, falar que todo homem é um possível abusador, toda mulher é uma possível abusadora, toda mulher é vítima, todo homem é vítima. Isso são coisas que reduzem o assunto. São visões muito reducionistas do assunto. E por quê? Porque se a gente parar para pensar, todo ser humano é algo em potencial. Todo ser humano tem potenciais. Todos nós temos potenciais para muitas coisas, para uma infinidade de coisas. Eu tenho o potencial de falar inglês. Eu tenho o potencial de dirigir um carro. Eu tenho o potencial de desenhar. Eu tenho o potencial de pentear o cabelo. São várias coisas que eu tenho o potencial de fazer. No entanto, eu não tenho o potencial de sair voando. Isso não faz parte de mim. Isso não é uma potência para mim. Então, quando as pessoas falam, todo homem é um possível abusador, abusador em potencial, toda mulher é uma vítima, toda mulher é uma possível abusadora. É claro, todos nós somos possíveis muitas coisas. Enquanto potência, nós temos um número incontável praticamente de coisas que nós podemos fazer. Então a gente tem que tomar o cuidado para não cair nessas generalizações, porque elas não vão nos ajudar a discutir o assunto, mas elas vão fechar o assunto. E aquilo que eu disse no início, que eu vou falar aqui, é justamente para abrir o assunto. É uma nova perspectiva, é um novo ângulo que de repente você vai ver, que de repente você nunca ouviu falar.
tá? Então é para a gente, a partir disso, discutir ainda mais e falar ainda mais e ver melhor esse assunto, né? Esse fenômeno, tá? Então, enquanto potência, é claro que todos nós temos muitas coisas, né? E tomar esse tipo de opinião, na verdade, é uma maneira muito viciada para olhar para o assunto, tá? Então, primeira coisa, entender o que é relacionamento, né? Quando a gente fala de relacionamento abusivo, tá? Mas vamos falar de qual tipo de relacionamento? Tem relacionamento de pais e filhos, tem relacionamento de marido e mulher, tem relacionamento de namorado e namorada, tem relacionamento de amigos, tem relacionamento de colega de trabalho, tudo isso é relacionamento. Tudo isso são tipos de relacionamentos diferentes, né? Então a gente fala de relacionamento abusivo, tá? Mas qual relacionamento? A gente poderia falar então especificamente de namorado e namorada, ou de marido e mulher, né? Então, quando vem o termo relacionamento abusivo, a gente pode se perguntar qual relacionamento? Relacionamento de quem, especificamente? Sempre tentando trazer para a realidade, sempre tentando trazer para o real essas coisas. E abusivo, esse relacionamento está sendo abusivo de que forma? Está existindo o abuso de quê? Abuso é um excesso, né? O que é um abuso? É um excesso, é um uso imoderado de um poder. Muitas vezes isso se usa entre pais e filhos, entre namorado e namorada, entre marido e mulher, ou entre um chefe e um subordinado dentro de uma empresa. Então, é um uso excessivo de um poder sobre uma pessoa. Quer dizer, você subjuga aquela pessoa a algo que você quer. Você se utiliza de um poder sobre aquela pessoa, né? E é importante a gente pensar que os relacionamentos perpassam essa esfera do poder, né? Perpassam a esfera do poder. Se você está dentro de uma empresa, você sabe que o teu chefe tem mais poder que você. É simples. Para uma criança de 6 anos, ela percebe que o pai e a mãe têm mais poder sobre ela. Tem mais poder. Porque ele é mais capacitado, ele é mais maduro, então ele consegue fazer coisas que ela ainda não consegue. Então poder é poder fazer coisas, é conseguir fazer coisas, né? E aqui, no sentido do relacionamento abusivo, a gente pode pensar então o poder como um subjugar o outro, subjugar a uma vontade sua, subjugar a algo que você quer, tá? Então vamos falar aqui especificamente de relacionamentos amorosos, né? De relacionamento entre casal, de relacionamento entre namorado e namorada, né? Que são relacionamento entre duas pessoas diferentes, entre duas pessoas que têm uma história diferente, entre duas pessoas que têm uma personalidade diferente, que têm um mundo interior diferente, que têm comportamentos diferentes, que muitas vezes vêm de uma cultura diferente, que vêm de uma família diferente, que vêm de crenças diferentes. Então, tudo isso está em jogo em um relacionamento. Tudo isso está em jogo. Tudo isso está em jogo. E no relacionamento, essas coisas elas tentam se encaixar de algum modo. Quer dizer, se eu estou em um relacionamento com uma pessoa, tá? Eu gosto dessa pessoa, eu percebo que eu tenho coisas em comum com ela, que eu tenho valores em comum com ela, que a gente quer trilhar o mesmo caminho juntos. Então, muitas coisas a gente vai ter que se encaixar. Muitas coisas, um vai ter que ceder, o outro vai ter que ceder, e as coisas elas vão ter que, de algum modo, ir se encaixando para que esse relacionamento dê certo. Isso é o que se espera de duas pessoas maduras que entram em um relacionamento, tá? Vamos pegar como exemplo, então, duas pessoas que estão namorando, tá? Duas pessoas que estão namorando, que querem se casar, querem ter filhos, querem constituir uma família e tudo mais. Então,
eles precisam ter em comum esse desejo de querer constituir uma família. Eles precisam ter em comum o desejo de estar com aquela pessoa. Porque senão é obviamente incompatível. Quer dizer, se eu não tenho nada em comum com aquela pessoa, como é que eu vou estar junto com ela? Como é que eu vou namorar com ela? Se não existe nada em comum entre eu e ela. Então algumas coisas, elas vão se encaixando, elas vão ter que se encaixar para que o relacionamento dê certo. Entendendo que o relacionamento é sempre um relacionamento de duas pessoas. De duas pessoas. Isso é bem importante a gente entender. Que é um relacionamento de duas pessoas e não são coisas. São pessoas. E diferente de coisas, pessoa tem uma história que é dinâmica, tem um mundo interior. Um copo não tem um mundo interior, uma caneta não tem um mundo interior. Ela simplesmente é. Ela até tem uma história, né? Uma caneta até tem uma história. Mas ela não tem mundo interior. Ela não tem crença. Ela não fala. Então, duas pessoas têm um mundo interior. Duas pessoas têm crenças diferentes, duas pessoas têm vontades diferentes, duas pessoas vêm de famílias diferentes. Então, tudo isso é fundamental para a gente entender, de fato, o que é um relacionamento. Como é que se dá um relacionamento? Então, um relacionamento vai ser a conjugação entre duas pessoas. Duas pessoas que estão olhando amorosamente uma para a outra. Que estão, de fato, querendo construir algo junto com aquela pessoa. E aqui eu estou falando de relacionamento, não estou falando assim do ficante, daquela pessoa que você passou uma noite, enfim, que conheceu na balada e... Não, eu estou falando de relacionamento, ou seja, de construir uma trajetória juntos, de achar uma pessoa para construir uma história juntos. Então tudo isso entra em jogo, todo o nosso ser entra em jogo, tudo que eu tenho dentro de mim entra em jogo, o meu temperamento entra em jogo, o nosso temperamento entra em jogo. Então se a gente não consegue perceber o temperamento do outro, mesmo que não consiga descrever, mas de algum modo tu percebe o modo que o outro reage às coisas, reage às situações. Com o passar do tempo tu percebe isso. Tu percebe quando o outro está feliz, tu percebe quando o outro está irritado, tu começa a antecipar coisas. Você começa a criar uma conexão com aquela pessoa a tal ponto que você antecipa coisas. Por quê? Porque você vai conhecendo ela, você vai entrando nesse mundo, nesse universo que é a pessoa humana. Você vai entrando, você vai conhecendo, e da mesma forma a outra pessoa também vai te conhecendo. Então aí vai se criando um vínculo, vai se estabelecendo um vínculo e um relacionamento. Mas muito bem, isso seria um relacionamento ideal, né? Porque você pode dizer, mas Matiel, comigo não foi assim, comigo não é assim. Comigo deu tudo errado. Acontece, né? Muitas vezes acontece. Muitas vezes acontece. E o que se passa muitas vezes em um relacionamento com duas pessoas diferentes, com dois mundos diferentes, até chegar a um relacionamento abusivo. O que se passa dentro dessa pessoa, Um relacionamento onde tem aquele ciúme excessivo, aquela paixão muitas vezes que cega, aquela possessividade, aquele controle. O que se passa dentro dessa pessoa? O que se passa dentro dessa pessoa? E muitas vezes, o que acontece dentro de um relacionamento abusivo é que a pessoa que está sendo abusada, que está
subjugada dentro daquele relacionamento, ela começa a se sentir culpada, né? Então, muitas vezes, o abusador ele começa a culpar a outra pessoa, começa a desqualificar o outro na frente dos outros, né? Começa a desqualificar o seu parceiro na frente dos outros, às vezes até de forma sutil, fazendo piadinhas, tudo mais, ou comparando com os outros, fazendo comparação na frente dos outros, sendo muito possessivo, querendo que aquela pessoa se vista daquele jeito, faça aquela coisa, sabe? Exercendo um poder sobre aquela pessoa, exercendo um poder, subjugando aquela pessoa. Mas como é que se chega até esse ponto? Como é que se chega até esse ponto? Até o ponto de você, da pessoa não admirar mais, mas começar a tratar o outro mal. Muitas vezes rebaixando o outro, né? Dizendo que ele é feio, que ele é, sei lá, que ele não presta nada, mas eu tô com ele só por caridade, né? Ou falando de algum aspecto físico do outro na frente das outras pessoas, fazendo piada, dando risada. E muitas vezes o abusador ele não percebe isso. Muitas vezes o abusador ele não percebe. Porque às vezes isso é um padrão que está se repetindo na vida dele. Um padrão que ele viu na sua casa. Um padrão que ele viu na sua família. Ele viu o pai dele sendo um abusador sobre a mãe. Ou ele viu a mãe sendo uma abusadora sobre o pai, subjugando. Então ele está repetindo um padrão, porque ele aprendeu aquele padrão. E para ele, naquele momento, aquilo é o certo. Relacionamento para ele é aquilo. E por isso, muitas vezes, ele não se dá conta disso. Né? Muitas vezes a pessoa ela não se dá conta daquilo que ela está fazendo. Do quanto ela está subjugando o outro. O quanto ela está desvalorizando o outro. Né? O quanto isso vai sendo ruim. Não só para o outro, mas para ela também. Né? Então, no relacionamento abusivo, o que acontece muitas vezes é que você vem dessa educação, desse padrão aprendido. Você vem de uma forma de relacionamento que você aprendeu. E você começa a olhar o outro não mais como pessoa, não mais como aquilo que eu disse lá no início. Né? Uma pessoa que tem uma história, que tem um mundo interior, uma pessoa que tem uma vivência, que sente medo, que fica triste, que sente fome. Né? Uma pessoa que tem uma alma dentro de si, mas começa a olhar o outro como um objeto de posse. E aqui é que começa o perigo. Aqui é que começa o ponto do abuso mesmo, do abuso do poder sobre o outro. Porque você não começa mais a tratar ele, você não trata mais o outro como pessoa, você trata como objeto. Você trata como um objeto de posse. Assim como você tem um tênis, você tem uma namorada. Assim como você tem um carro, você tem uma esposa. Mas quando chega a esse ponto, a distorção da realidade, a distorção da visão com relação à realidade já está muito grande. A visão já está muito distorcida. Porque ela não consegue, de fato, olhar o valor de uma pessoa. Ela não consegue mais diferenciar entre uma pessoa e um carro. Qual é o valor que tem uma pessoa, qual é o valor que tem um carro? Uma pessoa, o valor de uma pessoa, o valor de uma vida é um valor imensurável. Imensurável, ou seja, não tem como medir. Não tem como medir. Se pudesse juntar todo o dinheiro do mundo, se fosse possível juntar todo o dinheiro do mundo, isso não dá o valor de uma alma. Isso não dá o valor de uma pessoa. Por quê? Porque pessoa não se coloca na escala de valores das coisas.
não se coloca na mesma escala de valor das coisas. Então, o que acontece em relacionamentos abusivos, muitas vezes, claro que aqui, como eu disse no início, eu estou trazendo uma perspectiva, né? Existem outros aspectos, muitas vezes o alcoolismo, muitas vezes o uso de drogas, muitas vezes brigas, contendas familiares, enfim, outros aspectos. Mas aqui eu estou trazendo esse aspecto, tá? Onde a gente começa a ver o outro não mais como pessoa, mas como objeto. Aí sim se exerce um poder sobre o outro. Porque para você aquilo ali, muitas vezes vai ser um troféu, né? Para o homem ter a fulana de tal, né? Ter a sua senhora ali, é um troféu que ele está exibindo perante a sociedade. Olha só o que eu consegui, né? Olha só o que eu tenho e vocês não têm. Então já perde esse olhar humano. Já perde esse olhar humano. E quando perde esse olhar humano, é claro, automaticamente começa a tratar o outro como objeto. Você começa a olhar o outro como objeto, aí o próximo passo é o quê? Tratar o outro como objeto. Aí acontece um relacionamento abusivo. Aí acontece um abuso de poder. Um poder excessivo sobre a outra pessoa. Quer dizer, você já não vê mais pessoa. Você só vê coisas no mundo. Você só vê coisas no mundo. No teu trabalho, você só vê coisa. Sabe? Não vê mais pessoa. Isso é péssimo. Isso é péssimo, porque o relacionamento abusivo, ele pede um olhar humano e pessoal. Ele pede um olhar amoroso e humano de um para com o outro. Senão não se estabelece uma relação. Senão se estabelece um poder mesmo. Uma relação de poder, né? Uma relação onde um está subjugando o outro. Mas não uma relação humana. Então, uma relação humana pede um olhar humano. Isso é importante a gente pensar. Relação humana pede um olhar humano. Sem olhar humano não é possível estabelecer uma relação humana. Não é possível. E muitas vezes o que acontece também em relacionamentos abusivos é que os relacionamentos eles se dão entre pessoas imaturas. Entre pessoas que na idade cronológica elas já estão na idade adulta, mas na mentalidade elas ainda estão na adolescência. Então ainda há muita insegurança dentro de si. Ainda há muita insegurança, então ela precisa encontrar aquela segurança naquela pessoa. Ainda há muita imaturidade. Então é claro que muitas vezes uma pessoa imatura vai buscar alguém para se relacionar, e se essa outra pessoa também é imatura, aí se complica muito, porque daí você tem a relação de duas pessoas imaturas, né? De duas pessoas imaturas que vão estar jogando no outro as suas frustrações, seus problemas, né? Aquelas crenças erradas que vieram lá da família, lá de trás, aquela visão distorcida da realidade, olhando o outro como objeto e não como ser humano. Então, antes de estabelecer uma relação, a gente precisaria pensar em amadurecer. Não é mesmo? Como é que eu posso fazer para amadurecer, para ser gente de verdade, sabe? Para ser gente. Porque senão, o que vai acontecer é que quando eu achar uma pessoa para me relacionar, aquela pessoa vai estar se relacionando com uma pessoa imatura. E muito provavelmente eu também vou estar me relacionando com uma pessoa imatura. Porque se eu não tenho maturidade, é muito provável que eu não vou ter maturidade para escolher também uma pessoa madura. Para reconhecer, para olhar, caramba, não, essa pessoa é uma pessoa madura. Né? Essa pessoa é uma pessoa que de fato eu posso, de repente, querer construir algo com ela. Então tudo isso entra em jogo. Quando a gente fala de relacionamento abusivo, tudo isso está em jogo.
Tudo isso entra em jogo. E esse olhar humano é fundamental para a gente. É fundamental a gente resgatar esse olhar humano. E o nosso modo de viver hoje, muitas vezes, ele é um modo muito automatizado, muito automático. Sabe, a gente passa ali no caixa, no supermercado, nem olha no olho da pessoa, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, na recepcionista do prédio, na pessoa que te atendeu na loja, sabe? Nem olha, como se fosse uma máquina na tua frente. E você está simplesmente reagindo àquilo, como um robô. E com isso, pouco a pouco, a gente vai perdendo esse olhar humano. E isso pode refletir nos relacionamentos. Se eu começo a perder o olhar humano com relação às pessoas à minha volta, é claro que eu vou começar a tratar elas como objeto. Eu vou tratar elas não como um ser humano onde existe uma dignidade como um indivíduo mesmo, uma pessoa dotada de uma alma, dotada de uma história, dotada de um temperamento, dotada de um mundo interior. Não, é só mais uma coisa. É só mais uma coisa entre esse mundo de coisas que eu tenho aqui na minha sala. Né? Entre esse mundo de coisas que eu componho aquilo que eu chamo de vida. Mas a gente precisa aprender qual é o valor real do ser humano. E quando a gente se dá conta do valor real do ser humano, quando a gente se dá conta disso, aí a gente não vai conseguir ter um relacionamento abusivo. Por quê? Porque você vai olhar como um humano mesmo. Você vai olhar com a dignidade de que aquela pessoa tem mesmo. Então, muitas vezes, para quebrar isso, para quebrar esse ciclo, para a gente evitar, né, é, em primeiro lugar, amadurecer. Amadurecer como pessoa, amadurecer como personalidade e não perder o olhar humano sobre o outro. Não perder esse olhar de contemplação amorosa para o outro. Porque se a gente perde o olhar, se a gente perde esse olhar, muitas vezes a gente vai cair em um abuso de poder, em um abuso de autoridade, em um abuso, em um uso excessivo de um poder dentro de um relacionamento. Aí é claro que o passo para a infelicidade aí é muito curto. Você vai ter uma vida infeliz, é óbvio. É óbvio que você vai ter uma vida infeliz, por quê? Porque você não está amando de fato. E o ser humano foi feito para amar e ser amado. E se a gente não ama de fato as pessoas, principalmente as pessoas com as quais a gente se relaciona, isso vai criando um vazio dentro de nós. Um vazio profundo. Porque a gente não consegue mais olhar a dignidade do outro, não consegue mais ver um ser humano. Então tudo isso são pontos para a gente pensar, para a gente refletir, né? Relacionados ao tema do relacionamento abusivo. Né? O tema do que eu estou falando aqui, dessa live, é relacionamentos abusivos. E é claro que é um tema que pode ser visto de várias perspectivas, como eu já disse, mas é importante a gente pensar por essa perspectiva também. Por essa perspectiva, para que a gente não seja um abusador, para que a gente não seja aquela pessoa que vai entrar num relacionamento olhando para uma pessoa como se fosse uma coisa, olhando para uma pessoa como se fosse uma panela, ou como se fosse um copo. Né? E procurando amadurecer a nossa personalidade. Procurando crescer como pessoa, para que aí sim, quando eu for me relacionar, eu vou me relacionar a partir de um centro existencial maduro, que é o meu coração. Eu vou ser maduro o suficiente para tratar aquela pessoa como ela deve ser tratada, e não tratar como um objeto, como mais um objeto que eu tenho.
Então tudo isso modifica o nosso olhar. Tudo isso precisa ser modificado no nosso olhar e no nosso coração, para que esses relacionamentos eles não venham a acontecer, mas que quando aconteça de fato um relacionamento, ou se você já está no relacionamento, que você olhe para a dignidade daquela pessoa, que você olhe para essa pessoa como pessoa. Certo, pessoal? Então ficamos por aqui. Vou salvar essa live ali no IGTV. Agradeço a todos que estiveram. Valeu, abração.